pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou falar sobre as diferenças dos estilos estilizados de pintura contra os realistas. E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um membro aqui no YouTube ou um padrinho/madrinha lá no site do padrim.com.br/pintando miniaturas. Cada nível de recompensa vai destravar um benefício exclusivo para você. Antes de dar qualquer opinião, eu queria começar falando dos aspectos técnicos de cada um desses estilos. Então eu vou fazer uma pequena simplificação para que a gente possa definir cada um bem, quais são os aspectos chaves de cada um, e aí depois eu vou falar o que eu achei mais fácil e mais difícil em cada um dos estilos. E mesmo porque o estilizado ele pode ir para vários lados diferentes, inclusive o estilizado realista, né? Que no caso seria, você faz uma estilização de contraste, ou seja, o contraste é muito mais forte do que a realidade, porém ele mantém as características realistas da interpretação da luz e sombra. Mas não necessariamente, você pode ir ainda mais estilizado, como por exemplo o estilo anime, que você faz não só a estilização de contraste, como também a estilização das transições de sombra, né? Você faz aquele estilo duro, que você vê exatamente onde começa a luz, onde tá o meio tom e a sombra ali. Então a característica que eu vou pegar para falar de estilo de pintura estilizado é a interpretação da luz mais estilizada, na qual o contraste é mais estilizado, né? Isso pode ocorrer tanto nas vertentes mais realistas da estilização, quanto nas vertentes mais cartunescas do estilo estilizado. Então todos esses dois que eu falei agora, ainda assim são estilizados. Tem realista estilizado e tem cartunesco estilizado. E uma coisa que enquanto eu tava escrevendo a pauta eu fiquei pensando é se eu poderia usar saturação como ser estilizado ou não. E aí eu pensei melhor e percebi que não era uma boa ideia usar saturação como parâmetro para definir se a pintura é estilizada, porque uma pintura estilizada não necessariamente precisa ser saturada também. Muitas vezes ela é, mas não necessariamente isso é sempre verdade. Você pode muito bem fazer uma coisa super estilizado, preto e branco, ou seja, sem nenhum nível de saturação. E também não precisa nem ir tão longe. Por exemplo, aqui quando eu pintei essa Enora da Primal Collectives, eu pintei ela de uma maneira bem mais dessaturada. As cores são bem mais pastéis, se você olhar toda a personagem ali, tanto o cabelo quanto a roupa dela, que predomina muito branco. Mesmo assim, a luz e a interpretação de luz fica bem contrastada. Ainda assim, há um contraste mais forte do que o contraste real. Como vocês podem olhar, por exemplo, aqui na minha cara aqui, por mais que eu tenha uma luz de vídeo batendo na minha cara de vários lados diferentes, tem uma daqui, uma dali, uma luz colorida atrás, mesmo assim a minha pele não fica super contrastada, porque não é assim na realidade, né? Quando a gente tá fazendo a versão estilizada, a gente tá fazendo uma distorção da realidade, que você pode dizer que melhor ou pior, dependendo do seu gosto. E as cores saturadas também podem ocorrer em trabalhos realistas. Você pode, por exemplo, fazer uma pintura de uma personagem que tenha uma roupa rosa choque. A roupa rosa choque é realista, é uma coisa que dá pra você fazer sem alto contraste ali, fazer só o rosa choque. Vai ser um contraste de matiz, não um contraste de luz e sombra, como é o que eu estou definindo aqui. Mas mesmo assim é uma coisa realista. Você pode encontrar alguém com uma roupa rosa choque no mundo e ela vai ser, né, vai ter realismo ali. Ou então, de repente, você pode ver até alguém na rua que tem um cabelo super colorido, super saturado, né? Aquilo ali é realista, mas, né, não necessariamente é estilização, né? Não é nisso que eu tô falando, estilização. Eu tô dando todos esses exemplos pra caracterizar bem, pra ir fechando o que eu tô querendo chamar de estilizado e o que eu tô querendo chamar de realista. Agora, vamos falar sobre o estilo realista, que é algo que eu não costumo fazer muito aqui no canal e, no geral, eu não costumo fazer muito. Mas, recentemente, eu fiz algumas, né? Então, eu queria comentar com vocês e como foi a parte técnica por trás. Uma coisa que é quase sempre crucial de ser feito é que a escultura precisa ser realista também. Não que não existam esculturas, por exemplo, como caricaturas que possam ser feitas, sei lá, como se fosse um daqueles mini cracks. Se bem que aqueles não eram muito realistas, era bem estilizado o rosto. Mas vamos supor que existisse um mini crack com uma cara super realista ali. Era possível fazer e ele ainda assim ia ser distorcido. Mas tem certas coisas, como por exemplo, o rosto desse mini crack teria que ser o mais realista possível para vender o efeito. Quanto mais realista, mais próximo do real é a escultura, mais fácil vai ser você vender, porque a escultura é muito importante no estilo realista, ela define muita coisa. E como eu falei, como a gente tá perseguindo esse estilo, a gente tem que perseguir o que tá ali mais próximo do real sempre, né? Isso vai ajudar. Se você pegar uma coisa mais estilizada, não vai estar contribuindo. Pode ser sim lido como realista, mas não vai contribuir diretamente com o realismo. Não sei se eu fui claro, mas eu acho que é isso.
Vamos começar então com esse The Rock que eu pintei aqui recentemente. Postei em algumas redes já a foto dele, fiz um shorts e tal. Links vão estar aí aparecendo. E aqui o foco principal é, primeiro, buscar as texturas para que pareçam realistas e orgânicas, né? Porque a cara do The Rock não é lisa, apesar de ter muitas fotos tratadas dele por ele ser um ator hollywoodiano. Ainda assim é possível ver texturas na cara dele. Tem certas áreas de cores que você tem que ficar atento e tentar reproduzir. Tem o tom da pele dele específico, porque ele é uma pessoa que existe, né? E o tom da pele tem uma... Apesar de você ter que buscar chegar em uma referência, a referência em si já pode estar enviesada. O que eu tô querendo dizer com isso? Existem fotos em luzes diferentes do The Rock, então você vai achar 1 milhão de fotos deles diferentes, e você colocar uma do lado da outra, você vai ver que cada uma vai ter um pouco de variação nesse tom de pele. Mas quando a gente tá falando de pintura, é melhor que a gente separe uma que a gente gosta mais, uma luz que a gente gosta mais ali, uma foto específica, e siga aquele tom, e você vai atrás daquele tom, e não tenta fazer um intermediário entre tudo ali, porque às vezes não vai vender muito bem. É muito mais fácil você se focar em um ali, pegar o tom base da pele dele e tentar chegar nele. E no caso da minha aqui, eu puxei uma luz mais amarelada mesmo, que eu achei que ficaria mais interessante. Uma coisa que vale muito a pena você fazer é observar bem se a pessoa tem algum tipo de sinal no rosto, alguma pinta, alguma manchinha, alguma coisa, que isso sempre ajuda a vender o personagem. Quanto mais textura, mais interesse a gente conseguir captar e conseguir reproduzir ali na pintura, melhor vai ser, melhor vai vender isso. Por exemplo, quando a gente tá falando de homem, pode ter um pouco daquele acinzentado esverdeado nessa área aqui que representa a barba, né? Nem todos os homens têm isso, eu mesmo pra mim não apareceria tanto, né? Mas num cara como The Rock, ele aparece bem isso, né? Então você pode colocar um pouquinho ali de tom mais escuro aqui, pode ser cinza, pode ser verde, tem várias técnicas diferentes, né? Eu pessoalmente acabei fazendo com cinza. E o estilo realista também, dependendo da escala, você tem que forçar um pouco mais ou um pouco menos. Essa escala que eu fiz era uma escala mais ou menos 1/10, 1/8 ali, mais ou menos, né? Existe um nível de interpretação de luz que você tem que fazer, é bem sutil, tá? É bem, assim, muito mais simplificado do que seria no estilizado, que a gente tem que puxar bem esse nível de luz, mas ele ainda assim, ele existe, tá? Você, por exemplo, tem que fazer áreas mais escuras nessa área do olho aqui, os lábios dele aqui embaixo sempre vai ser um pouco mais escuro, você tem que reforçar isso se não estiver aparecendo muito, alguns outros detalhes, assim, se ele tem uma marca muito, uma entrada muito profunda aqui, por exemplo, não é o caso dele, não é tão profundo assim, mas se for uma pessoa que tem, você tem que forçar um pouco isso. E aí você pode estar se perguntando, isso aí é realista mesmo? Eu já não tô fugindo, eu já não tô indo pro lado estilizado? E a resposta é não. Por quê? Porque esse tipo de coisa é o que as pessoas fazem quando estão trabalhando com maquiagem, né? Às vezes existe uma forçada em alguma curva do rosto, uma sombra mais definida aqui, né? Então isso é uma coisa, é um artifício usado. Às vezes você vai ter foto do The Rock que não parece, mas ele pode estar um pouco maquiado, porque, enfim, ele ia fazer um filme, ele precisa parecer um pouco mais velho, ele precisa parecer um pouco mais novo, vai depender do que precisa ser feito. E o trabalho de maquiagem, a gente tem que simular isso, e esse trabalho de maquiagem provavelmente vai forçar algumas coisas, esconder outras, dependendo do qual é o objetivo da maquiagem que está sendo feita, né? O nosso objetivo, no caso, é você pegar a foto e tentar seguir o que tá ali. Se você nota que você olhando na realidade, a testa parece mais brilhante, e o seu olhando aqui pequeno não tá tão assim, você vai ter que forçar um pouco isso para ficar mais próximo da foto. Realismo é você pegar uma referência em foto e tentar seguir ela o mais à risca possível. A diferença no nosso caso é que a gente não fica travado em um ângulo só, diferente de um desenho realista, por exemplo, na qual você pega uma foto e você vai copiando essa foto, ou você tem um modelo vivo paradinho numa posição ali, mas ele é como se estivesse travado num ângulo para você, e você vai copiar ele, ou uma paisagem, e você vai tentar reproduzir aquilo o mais próximo do que você tá vendo possível, né? Pra você representar aquilo de uma maneira mais realista. No nosso caso, a gente tem que se preocupar em pegar uma referência principal pro rosto, né? Como se fosse o rosto de frente, e você vai ter que buscar outras para ver. Se você puder ter a mesma foto na mesma luz em vários ângulos, aí você vai ter muita sorte, porque não é fácil, isso não vai ser difícil você achar isso, já vou dizendo, eu mesmo não achei, mas também não procurei muito, porque você vai ter que reinterpretar algumas coisas, né? Por exemplo, atrás da cabeça dele ali, não tinha muita foto dele de costas, assim, ou dele de lado de costas, assim, vindo como se a câmera tivesse vindo de onde minha mão tá agora, assim. Não tem muito disso. Então você tem que, às vezes, pegar uma outra foto e pensar em alguma coisa e ter um nível de interpretação. Nesse caso, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho do que um desenho, porque a gente tem que pensar em outros ângulos, né? Tem que ficar bom de todos os ângulos. Aí, continuando com o segundo exemplo que eu queria dar também, é esse Kratos que eu fiz do God of War. E como vocês podem ver aqui, não existe nenhuma pessoa que tenha a pele totalmente branca desse jeito, com uma faixa vermelha passando na cara, né? Isso não existe, isso é um personagem fictício. E mesmo assim, ainda é possível aplicar o realismo nesses casos, mesmo quando é uma fantasia, um personagem fictício. E aí a gente tem que se apoiar em imagens com renderização realista, como é o caso dessa imagem aqui do God of War, que tem essa foto dele, essa renderização do personagem
imagem de uma maneira super realista. Então ali, nesse caso, a gente se apoia nesse tipo de imagem para fazer a nossa pintura. E aí a mesma coisa aplica, a gente tem que fazer a textura, tem que tomar cuidado para não exagerar muito, para deixar o mais próximo possível da imagem. Claro que você pode puxar uma área ou outra se você quiser, não tá travado, né? Você pode acabar indo para um lado se você quiser, mas a chave pro realismo é você tentar fazer todos os mínimos detalhes, e por isso eu acho que até que as escalas maiores vão favorecer sempre esse estilo mais realista, principalmente essa escala 1/8 ou 1/10 ali, né? Ou até maior que isso. E aí, quanto maior, eu acho que vai facilitando mais ali para desenhar detalhes como o olho, por exemplo. Você pode até puxar um cílio se for um personagem que tem essa característica bem marcada. Não é o caso do Kratos, né? No caso do Kratos, eu quis fazer um olhar bem de uma pessoa que tá bem séria mesmo, meio quase bravo, entre o bravo e o sério, assim, sabe? Bem bravo e sério ao mesmo tempo, parece que ele vai te matar olhando. E foi isso que o olhar que eu quis passar pra ele, né? E você nota que tem bastante sombra nessa parte, tem muita sombra que às vezes vem mesmo da própria luz, mas tem que reforçar um pouco também, não tem jeito. Se você deixar só na luz ali, não vai ser suficiente pra você deixar essa sombra do jeito que a foto estaria. E você tem que trabalhar bastante texturas também, e você vê que você vai ter que trabalhar bastante mistura de cores ali, isso é crucial. Então, pra quem treina essa mistura, pra quem faz esse tipo de trabalho de não ficar guardando receitinha e olhar na paleta e misturar na base do olho, agora é a hora que essa pessoa vai brilhar, porque não vai ter receita, você vai ter que olhar o que está na sua frente e tentar reproduzir na base da mistura, você vai ter que entender quais cores estão ali e tentar reproduzir isso na sua paleta. Por isso que eu falo pra vocês que sempre que possível, vá no olho pra vocês pegar um tom e tentar chegar naquele tom na sua paleta, porque isso vai ser uma coisa sempre muito útil pra você. Além de você não precisar ficar guardando receitinha, você vai conseguir fazer olhando no que está na sua frente, você vai conseguir reproduzir aquela cor baseada no seu olhar. E aí a cor vai distorcer de acordo com a tela que você estiver olhando, mas não tem problema, você vai se basear, pra você o que importa é que você chegue uma coisa que você olha aqui, tá igual, e aqui na paleta é igual, então tá bom, isso já é suficiente. Não precisa ser um nível muito refinado ali, precisa ser próximo o suficiente apenas. Mesmo esse personagem sendo um personagem fictício, né, ele parece que é um homem de verdade maquiado ali, de verdade, né, entre muitas aspas, né, porque ele é bem fortão também, apesar de eu ter feito só o rosto na maioria das pinturas, eu acabei fazendo o corpo depois, né, e mesmo assim, você tem que enxergar realismo ali, mesmo que seja difícil na realidade você ver alguém tão forte quanto ele, né, um olho amarelo desse, mesmo dentro dessas cores malucas que ele tem aí, a gente ainda consegue vender realismo ali dentro, porque é o jeito que a gente está interpretando a luz e chegando próximos dos tons da nossa referência. Este é a chave do realismo. Tons, trabalhar com texturas e fazer a interpretação de luz para que pareça mais realista e menos estilizada, seguindo sempre a nossa imagem de referência. A imagem de referência é a chave para fazer realismo. É difícil alguém que consegue fazer realismo de cabeça, fazer um rosto inteiro. Eu consigo ver alguém fazendo um nariz, uma boca, um olho, uma mão, alguma coisa assim realista, mas se você... Eu consigo ver alguém fazendo um nariz, pessoa que existe, vai ser difícil você só da sua cabeça conseguir fazer algo realista. Não é impossível, tá? Não duvido que exista gente que consiga fazer isso no mundo, mas definitivamente eles não são a maioria. Vocês podem perguntar isso até para quem pinta quadro ou para quem desenha nesses estilos realistas. Pergunta se eles usam referência ou não, e aí vocês vão ver que eles usam sim. E é o que a gente tem que fazer caso você queira seguir por esse caminho. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E se foi, não se esquece de comentar aí e dar um like, compartilhar, todas essas coisas aí que o algoritmo e eu adoramos. E com isso, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais! I feel good. I knew that I would not. I feel good.